Pois é, Horácio, eu tô com 33 anos de sala de aula de universidade. É chão, hein? E a minha vida eu dividi ela ao longo do tempo entre a academia, né, a universidade, e o ambiente da reparação. Eu sempre Aham. vivi esses dois mundos, né? E o mundo acadêmico é um mundo que exige um pouco mais de sei lá, nem sei se eu poderia dizer que exige mais, mas é uma característica, né? A gente vai para uma sala de aula com 60 pessoas, né? Acaba tendo que ter uma postura que parece ser mais séria, mas eu diria que é mais para passar bem a coisa, né? Dar um pouco de seriedade, um ar de seriedade, né, e tal. Pra Mas mergulhar. o que manda no espetáculo é o argumento, né? É Exatamente. ensinar aquilo que é certo, né? Com uma certa profundidade. É isso que muda Aham. a vida das pessoas, né? Isso, você tocou num ponto formidável aí, que é quando a gente fala assuntos que remetem à técnica, né? Sim, Técnicas de ensino. Então a gente muda a vida de pessoas, né? o tempo inteiro. O tempo Né? todo. Eu digo o seguinte, que existem, pelo menos que eu conheço, duas profissões importantes que afetam substancialmente a vida das pessoas, que é o médico, Ah, quer dizer, o sujeito está morrendo e volta à vida. E o professor, porque você pega uma pessoa desprovida de conhecimento e sem rumo e dá a ela uma opção consciente de vida, né? Para onde você quer ir? Bom, aí você enche ela de argumentos, enche ela de conhecimento e ela tem a opção de seguir o caminho que ela quiser, né? Então, a gente vê pegar o cara que não sabe nada e entregar a ele com uma rota de vida é muito gratificante. Então, eu diria que é uma profissão extremamente gratificante. É por isso que eu estou nela há 30 anos, pois é. só na parte relacionada à academia, né? Na Mecânica 2000 também tem 35 anos de vida na reparação automotiva e também ensinando, né? Passei minha vida inteira Pois é. nesse âmbito do treinamento. E numa dessas você acaba direcionando a pessoa para uma carreira profissional ou ela vê nisso e fala, não, acho que não é para mim. Sem Eu problema, sem problema. vou Justo, ser né? Honesto. veterinário, vou ser outra coisa, né? Claro, claro, Perfeito, né? claro. Agora, Não é uma imposição, né? É sim. uma oportunidade. Né? Ensinar, a gente oferece oportunidades Ah, para a pessoa poder escolher. Né? Eu falo, inclusive, passar pela universidade é essa oportunidade. Porque quem não passa pela universidade, quem passa pela universidade, pode ter vidas espetaculares e uma coisa não tem nada a ver com a outra. verdade. Mas a universidade oferece opções, porque é uma condensação muito grande de conhecimento em muito pouco tempo. Né? Então, é essa oportunidade que eu tento oferecer aos alunos, entende? Que bacana. E como que foi essa pegada sua, Markley? É... Por que você entrou nesse mundo? Da onde que você... Como que você foi parar nesse mundo, tanto da universidade quanto em ter, né, a Mecânica 2000, né? O pessoal que ainda não conhece aí, né? Porque é muito conhecido, mas obviamente pode ter gente que não conhece, né, os manuais técnicos da Mecânica 2000, né? Eu faço questão de mostrar, depois vou mostrar mais detalhadamente aí, né? Como que foi isso? Desde criança, você começou com 11 anos de idade, você... Ô, Horácio, eu sou o primeiro da família a ser engenheiro. Meus pais eram advogados, meu tio advogado, então era uma família de advogados. E hoje eu vou te falar que eu tenho uma certa birra de advogado. E de tanto ver o meu pai tratar a questão do direito, né? Essa mexida assim na vida dos outros, né? Eu vejo o advogado com essa dificuldade de viver com liberdade. Eu acho que ele sabe demais sobre os problemas que vêm por aí Uhum. e acaba tendo um certo medo de viver, sabe? Eu vejo um pouco dessa forma. Eu sou um cara muito expansivo, gostava muito das coisas. Agora, o porquê que eu gosto de carro, porquê que eu gostei de motores, eu acho que é um estímulo interno. A gente não tem muita explicação para isso, não. Pra você ter uma ideia, no terceiro científico, eu fiz todas as matérias específicas para medicina. Eu ia ser médico, pô. Na hora de fazer o vestibular, eu falei assim, olha, sabe de uma coisa? Eu gosto de motor, gosto de carro.
Aí eu li aquelas matérias, assim, aquelas ementas bacanas da engenharia, transferência de calor, mecânica de fluidos, e, gente, eu quero aprender esse negócio. E simplesmente decidi na hora, passei para engenharia. Matei minha avó. De desgosto. Putz. Porque naquela época, ou era advogado ou era médico, né? O engenheiro era um pouquinho abaixo. Não sei se é uma realidade aqui, mas naquela época era assim, né? Pois Aí é. aquela decepção, eu engenheiro. Mas foi assim que eu entrei na engenharia. Eu entrei na engenharia mecânica atrás de motores. Eu queria entender motor. Talvez pelo número de vezes que o carro do meu pai estragava e eu pelejava para arrumar e não conseguia arrumar, porque eu não sou eu sou de uma família muito humilde. E isso pode ter sido um elemento estimulador, né? Da minha vontade. Pode ser que seja aquela raiva de querer consertar, né? Você fica com tanta raiva, dá vontade de aprender. E aí, segui esse caminho e fui buscando aí um aprendizado de motores cada vez mais profundo, né? Mas é isso. Bacana. Eu imagino, por exemplo, uma festa familiar cheia de advogados, né? É isso aí. Ali, festa de final do ano, cheia de advogados, todo mundo conversando. Eu marquei num cantinho lá, com uma caixa d'água aqui, tomando um golinho. Eu falei, caramba, quem que vai falar de mecânica comigo, de motor? É por aí. Vamos um advogado pra mim, pra dar um jeito nisso. E meu pai era um cara muito assim clássico, aquela advocacia clássica, sabe? Ele era um cara muito eloquente, escrevia muito bem. Tô falando escrevia porque ele já faleceu, né? Meus pais já faleceram. Ah, já são falecidos. Já são falecidos. Mas ele deixou muitas peças escritas. É bonito o trabalho. Mas não tinha nada a ver comigo, sabe? Então eu acho que ele deve ter sentido um pouco eu não ter seguido a linha dele. Mas eu acabei sendo muito feliz na área de motores, né? Tô aí. E entrei numa universidade, e você vê como é que são as coisas, né? Eu entrei na Universidade Federal, buscando motores, buscando propulsão, eu queria entender sobre isso, queria crescer nesse aspecto, e lá foi o único lugar que eu não achei nada disso. Nossa, putz, totalmente o contrário. É uma ilusão você entrar numa universidade como aquela e esperar uma especificidade. As universidades são muito genéricas. Então você tem muitos assuntos associados à mecânica. Você vai estudar, por exemplo, transferência de calor e massa. Você vai estudar mecânica dos fluidos, resistência de materiais. Aqui é de motor. Lá no final do curso, você tem algumas aulas sobre a máquina em si. E só isso, sabe? E até hoje é assim, mesmo tendo um grande laboratório de motores lá dentro. Então, é estranho o porquê que não se leva em consideração com tanta relevância o aspecto motor, né? O aspecto propulsão. Inclusive, quando eu inicio o meu curso na faculdade, eu faço uma espécie de contextualização da importância dos motores para a humanidade, sabe? Porque isso é uma coisa tão gigante, motores é uma coisa tão gigante que não tem menor sentido não estar presente dentro das universidades com tanta força. E é uma forma legal de você aprender todos esses conceitos mecânicos, né? Tudo, termodinâmica, mecânica dos fluidos e tal. Tem tudo ali. Então é uma forma de você aplicar. Porque como que você vai aplicar tudo isso? Fala uma máquina hoje que você aplica todos os conceitos. Eu vou te falar que motores talvez seja essa máquina. Talvez seja essa máquina. Tem tudo. Tudo que você pensar que envolve a engenharia mecânica, tem ali. Exatamente. Exatamente. Então faria todo sentido. Lá no final, você começa a reconhecer que há uma certa razão na forma, nesses procedimentos. Só deveria ter um pouco mais, mas é preciso ter fundamentação para entender a máquina como deve ser entendida a ponto de você projetá-la. Porque senão fica difícil de projetar, porque se você não conhece as leis que regem todos os processos, é difícil de criar, sabe? É bem complexo, né? Muito. Muito complexo. Né? Envolve muita coisa ali, né? Muito conhecimento técnico. Essa contextualização de motores, eu acho que é até interessante, porque a gente no dia a dia, a gente não tem tanta noção da importância dos motores, sabe? A gente vive os motores. Os motores, olha, muito provavelmente a maior parte das pessoas
usam o motor de forma direta todos os dias da vida dela. E para tudo, né? Para tudo tem motor? Todos os dias da vida dela. Você pega, por exemplo, nessa contextualização, você pega o aspecto da educação, por exemplo. Você pega o século XVI, XVII, XVIII, XIX, até início do século XX, a educação ela não podia se exponencializar porque não tinha como reunir as pessoas junto com os professores. Existia o fato das pessoas ir morar dentro das universidades, isso lá no final do século XIX, né? Mas só uma elite, porque era caro. Né? Então o fato de 60 alunos poderem sair das suas casas e em 30, 40 minutos chegar dentro de uma sala de aula junto com o professor para poder ensinar, isso permitiu a exponenciação da... Tudo que a gente sabe hoje das coisas foi viabilizada pelos motores de combustão interna. Quer dizer, essa é uma das áreas específicas de atuação do motor, né? Trazer as pessoas... Você pega, por exemplo, a área de alimentação. Pô, nós temos hoje 8 bilhões de pessoas no mundo. Vai falar de lavoura de subsistência? Isso não tem sentido nenhum. Né? Você tem centenas, milhares de hectares plantados, desde o plantio até a colheita, tudo feito por motores de combustão interna. A comida sai lá do campo, chega na sua casa por meio de motores de combustão interna. Uma vez eu estava num restaurante, comendo... Oi? Pelejava é bem mineiro. A Paula disse. Aliás, quem é a Paula? Minha filha. Ah, e ela é danada. Filha. Isso que eu vi lá, Paula Lazzarini. E o André ali também é, né? André Lazzarini? Deve ser. Espetacular ela. André Lazzarini, E eu tava num restaurante, num restaurante japonês, e tava conversando com a dona do restaurante. E ela falando assim, olha, esse atum que você tá comendo aí, atum ou salmão, não sei, veio lá do Chile, colocando uma certa pomba no negócio. Eu falei, pois é, tá aí a importância dos motores de combustão interna, né? Um cara lá no Pacífico pescou um peixe, trouxe até uma área de um frigorífico, limpou aquele negócio, embarcou numa aeronave, atravessou os Andes, são milhares de quilômetros rodados, pousou em Confins, você vai ali e pega com um dia. Isso são os motores de combustão interna. Né? Você vai seguir, por exemplo, a área da saúde. A área da saúde. Essa pandemia que teve, por exemplo, os caras fizeram vacina, tinha que vacinar todo mundo, pô. Como é que você acha que as vacinas chegaram nos caras? Avião, navio, trem, caminhão, carro, moto, motores de combustão interna. Você pega aí seu celular, comunicação. Você liga daqui para o Japão. Satélite. Quem pôs o satélite lá em cima? Motores de combustão interna. Vai para o lazer. Área de lazer. Eu vou para a Europa. Você não vai para a Europa. Os motores de combustão interna vão te levar lá. Você sai de casa, pega um carro, entra no avião, atravessa o Atlântico, com segurança, com conforto, com objetividade. Chega do lado de lá, pega um carro, vai para o hotel, vai fazer suas coisas. Depois na volta. Isso é a presença dos motores de combustão interna na vida da gente, na rotina da gente. E às vezes a gente não valoriza, parece uma coisa tão normal, mas tudo isso funciona impecavelmente, sem falhas. Concorda? E o que é a reparação automotiva nisso tudo? A reparação não é consertar carro. Reparação é uma garantia da mobilidade humana. Concorda? É uma garantia da existência humana. Isso é reparação. E aí, gostou do corte? Então já aproveita e nos siga para não perder mais nenhum, hein?